Olá, meu nome é Cristiano Marcel e hoje faremos um pouco de equações fracionárias aplicado a problemas de vazão, a quantidade de água que passa em determinada unidade de tempo, quantos centímetros cúbicos ou quantos litros, seja o que for, tá bom? Vamos lá? Aqui. Uma torneira enche um tanque em 4 horas, enquanto uma segunda torneira enche esse mesmo tanque em 5 horas. Em quanto tempo as duas torneiras juntas, enchem esse tanque? Se uma torneira separada vai encher o tanque em 4 horas. Uma outra torneira, uma segunda torneira separada, enche esse tanque em 5 horas. E ele quer saber em quanto tempo essas duas torneiras juntas, vão encher esse tanque. É claro que ela vai encher num tempo menor, do que 5 de 4. São duas torneiras juntas. Mas vamos ver. Pensemos em vazão, ou seja, a quantidade de litros da água que passa em uma determinada unidade de tempo. Por exemplo, eu vou dizer que na primeira torneira, existe uma vazão de V, que é o volume do tanque, um total de quantas horas? 4 horas. A primeira torneira tem uma vazão V sobre 4. A segunda torneira, uma vazão V sobre 5. Sim, porque o tanque é o mesmo, O tanque é o mesmo, ou seja, o volume é o mesmo. Então, ficamos com V sobre 5. Nós queremos substituir essas duas torneiras, digamos assim, por uma torneira só. Então, imaginem que essas duas torneiras juntas sejam apenas uma torneira. E essa uma torneira, que eu vou substituir pelas duas, tem um volume, uma vazão, vamos lá, uma vazão V num tempo Tzinho. Quer dizer que essa torneira com a qual eu substituir, V sobre Tzinho, vai ser igual à soma da vazão da primeira torneira, que é V sobre 4, mais a vazão da segunda torneira, que é V sobre 5. Como esse volume é o mesmo, olha só o que podemos fazer. Caímos, então, numa equaçãozinha fracionária, 1 sobre T é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 5. Beleza. O que podemos fazer aqui? Bom, vamos só resolver o lado de cada igualdade, 1 sobre 4 mais 1 sobre 5. Está aqui. 1 sobre T igual, tirando o MMC entre 4 e 5, colocando no mesmo denominador, vamos encontrar no denominador 20. Vamos colocar assim, essa fração aqui é o mesmo que 5 sobre 20, e essa fração aqui é o mesmo que 4 sobre 20. As frações equivalentes a 1 sobre 4 e 1 sobre 5, com o denominador 20. Então, ficamos com 5 mais 4 sobre 20. 1 sobre T é igual a 1 sobre 20, 9 sobre 20. E aí invertemos ambas as partes, 1 sobre T e 9 sobre 20. Quando invertemos as duas partes, temos que T, ou T sobre 1, o próprio T, é igual a 20 sobre 9 horas. Esse é o tempo que leva as duas torneiras levam para encher esse mesmo tanque. Não estou preocupado aqui em passar para hora, minutos, segundos, não é minha preocupação aqui. 9 sobre 20 horas. Beleza. Agora, vamos tentar generalizar um pouquinho isso, tá bom? Aqui do outro lado, imaginemos que tivéssemos aqui, então, olha, no nosso primeiro caso, duas torneiras que enchem um tanque, uma enche no tempo T1, a outra enche no tempo T2. As duas juntas vão encher em quanto tempo? O processo é o mesmo que fizemos agora. O que fizemos lá com 4 horas e 5 horas, faremos aqui. Então, uma torneira enche o volume V num tempo T1. Uma outra torneira enche num tempo T2. Essas duas deverão ser substituídas por uma torneira que enche num tempo T. Então, as duas torneiras juntas, imagine que fossem apenas uma que tem uma vazão V sobre um tempo T. Certo? Bom, e agora vamos resolver a equaçãozinha fracionária literal, Olha, cortamos aqui o V
o tanque é o mesmo, né? Nessa situação, temos 1 sobre T igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Tenho aqui um T1 e um T2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 1 sobre T, vamos pôr aqui T2 sobre T1 vezes T2. Multipliquei numerador e denominador por T2. Vou fazer o mesmo com a outra, só que não multiplicando por T2, e sim por T1. T1 vezes T2. Beleza? Então, vamos lá aqui, ó. 1 sobre T igual T1 mais T2. Haja vista que temos agora o mesmo denominador, T1 vezes T2, em ambas as frações. Vamos colocar todos eles sobre T1 vezes T2. Invertemos os dois lados e vamos ter que T é igual a T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. Está aí. O tempo que leva para que as duas torneiras juntas, uma enche no tempo T1, outra no tempo T2, o tempo que as duas levam para encher esse mesmo tanque vai ser igual a T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. Note que os valores lá eram 4 e 5. 4 vezes 5, 20. 4 mais 5, 9. Imagine agora que você tenha 3 torneiras. A primeira torneira, vamos separar aqui o nosso quadro. A primeira torneira enche num tempo T1. Enche um tanque num tempo T1. A segunda torneira, num tempo T2. A terceira torneira, num tempo T3. É claro que eu coloquei T1, T2 e T3, mas se for do seu agrado colocar A, B e C, isso não importa, ok? Bom, isso em separado. Então imagine que essa torneira separadamente enche o tanque no tempo T1, essa torneira separadamente enche o tanque no tempo T2 e o mesmo acontece para a terceira torneira. Como vamos fazer para calcular quanto tempo levam as 3 torneiras juntas para encher aquele mesmo tanque? Um tanque de volume V. Vamos lá? O volume pelo tempo, substituindo essas 3 torneiras por uma torneira só, digamos assim, como se as 3 fossem apenas uma torneira, ela vai ter uma vazão V sobre T, que vai ser a soma da vazão da primeira torneira, da segunda torneira e a terceira torneira. Então, teremos V sobre T1 mais V sobre T2 mais V sobre T3. Então, com isso, vamos descobrir quanto tempo leva para que as 3 torneiras consigam encher aquele tanque, né? Então, vamos lá então? Ó, o V, ficamos só com 1 sobre T igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais 1 sobre T3. Denominadores distintos, é claro. Vamos tentar igualar esses denominadores, né? Aqui eu tenho T1, falta o T2 e o T3. Então, 1 sobre T igual T2 vezes T3 sobre T1 vezes T2 vezes T3. O mesmo farei aqui. T1 vezes T3, T1, T2 e T3. O mesmo na última fração. T1 vezes T2 e aqui T1 vezes T2 vezes T3. Mesmo denominador em todos, ficamos com 1 sobre T igual a... O produto 2 a 2, né? T1 vezes T2, T1 vezes T3, T2 vezes T3, né? A soma do produto 2 a 2, melhor dizendo. T1 vezes T2, T1 vezes T3 e T2 mais T2 vezes T3. Isso tudo sob o produto T1, T2 e T3.
Vamos colocar o resultado final aqui. Quando invertemos as duas, colocando o resultado final aqui em cima, olha, ficamos com t igual a t1 vezes t2 vezes t3 sobre a soma do produto 2 a 2, t1, t2, t1, t3 e t2, t3. Tá aí. Uma das aplicações para que você resolva nesses problemas práticos aplicando a equação fracionária. Literal aqui no caso, certo? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.